pastor contou, outro hora, né? Deus, o pastor contou, o outro hora, né? Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós rendemos honra, glória, louvor e adoração, Senhor, pelo privilégio dessa manhã que temos estado nesse santuário, para juntos adorar, você exaltar o teu nome, e cumprir a tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, do Senhor, que havia abrir as nossas faculdades mentais para a compreensão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é, aleluia, o conhecimento, Senhor, da tua palavra. Oramos por toda a igreja, não somente aqui em nossa sede, mas em todo o Brasil, para que haja, Senhor, um mover do teu Espírito Santo, quanto, Senhor, ao interesse, Senhor, de integrarmos mais da tua palavra. Em nome de Jesus, continua conosco, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, no tópico da cultura do pastor, já entramos lá na história de Israel do deserto. Tem uma parte que o pastor aborda assim: após chegarem ao deserto, tendo saído do Egito, Israel recebe uma lei que seria a cartilha que o dirigia. Aí vamos trabalhar assim, aquela parte quando Israel está ali para receber a lei. É interessante ali, quando eles param para receber a lei, dá para até fazer uma cronologia na vida deles, né? Até quando Deus vai no Egito, por intermédio de Moisés, e naquela trajetória até chegar ali, e ali quando eles vão receber a lei, eu não sei onde eu ouvi isso, mas não sei de onde eu ouvi ou de quem eu ouvi, que diz que Deus não faz aliança com homens, com escravos, né? Deus faz aliança com homens livres. Ele libertou o povo, traz, aí agora ele vai fazer uma aliança, e aí ele vai estabelecer os seus termos agora. São pessoas que podem decidir. É porque é servo alheio, né? É servo alheio. Se a pessoa não é liberta, ele é servo de outro senhor. Então ele não trabalha com servo alheio, né? Assim, o direito de escolha do povo ali está. Eles só teriam que se enquadrar dentro de uma lei que ela expressa o caráter de Deus, né? A lei ela expressa a vontade de Deus em relação a ele mesmo, como que ele deve ser tratado, e é interessante que o sábado, como ele faz ele linka tanto a questão do Criador como a criação. E o sábado é aquele mandamento que Deus fala, descansa, que é aquele momento que você descansa como? É aquele momento que você tem que parar, você tem que parar a sua vida como criação e se relacionar com o Criador. Para nós talvez não faça tanto sentido, mas imagina com um povo que vem de 400 anos de escravo, e eles vão falar assim: ó, agora vocês têm um dia, e nesse dia vocês têm que parar e vocês têm que meditar no seu Deus. Esse dia tem que ser dedicado ao seu Deus. Imagina para o israelita isso, né? 430 anos de escravo. Agora você tem um dia, que esse dia você tem que meditar no seu Deus. Você tem que, esse dia é para ele, você não vai trabalhar. Aí quando a gente aplica para a gente também, né? A gente vai estar trabalhando isso no decorrer da lição. Então a lição 9, né? Como eu digo, todo esboço não é meu, né? O esboço é do Isber. Eu vou lá e pesquiso e tento enquadrar dentro daquilo que está na apostila. Acho que isso aqui dá para trabalhar isso aqui. Então foi um tópico que eu gostei muito. Ele fala: ouça a voz de Deus. É quando Deus está Deus e o povo, e Moisés ali, o mediador, que é a entrega da lei. É interessante as coisas que vão acontecer ali. Na verdade, a apostila foi feita para pessoas com principiado, né? Então, é bem raso, né? Bem assim. Mas é o ponto de partida, né? Dá para trabalhar muita coisa em cima dela. Os tópicos são muito bons para você poder esboçar. E a finalidade da apostila é isso, né? Você trabalha um tema e dentro daquilo a pessoa vai
trabalhando em cima dela, dentro daquilo, assim, a pessoa tem liberdade, a pessoa tem liberdade para esboçar dentro do tópico proposto. Expandir. Exatamente. Então o textual nos diz assim: agora, pois, segui diligentemente, ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. A verdade prática é que para que sejamos propriedade peculiar do Senhor, precisamos estar dispostos a ouvir sempre a sua voz. É o que, assim, um dos objetivos que Deus vai falar com Israel lá no monte é isso. O versículo 6 desse texto aí, o versículo 6 é a chave, né? Se vocês obedecerem, então vocês vão ser um reino sacerdotal. A gente vai trabalhar muito essa ideia que o pastor colocou. Eu fiquei de dúvida, você lê o Êxodo 19 ou o Êxodo 20. Mas vamos ler Êxodo capítulo 20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, certo que eu estou... Êxodo 20, do 1 ao 7. Êxodo capítulo número 20, do versículo 1 até o versículo número 7. E aí que é os 10 mandamentos propriamente dito, né? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Amém? Vamos lá. Então, os tópicos, né? Uma vida de maturidade, uma vida de dignidade, uma vida de santidade, uma vida de responsabilidade. E um objetivo, né? Demonstrar por meio da aliança de Deus com Israel o plano da redenção. A gente viu isso, né, no Moisés, né? Eu até falei, Deus trabalhando com indivíduos, e agora a gente vai ver esse mesmo plano agora, mas em uma proporção maior agora, é no povo. E é interessante que quando a gente vai ver a história do povo, e quando a gente vai fazer a correlação e assim, a aplicação espiritual para a nossa vida, assim, fica mais claro, assim, por exemplo, a relação de Deus com o povo e a relação do povo com Deus. Aí a gente vai ver como a gente vai aplicar isso na nossa vida, como tem coisas muito particulares do povo, desde do Egito até a trajetória do deserto, até o ponto que eles estão ali com Deus. Depois, quando a gente vai ver a trajetória do deserto, aí parece muito com a nossa relação com Deus, tanto na questão da obediência, tanto na questão da desobediência. Tá? Nós estávamos pensando que quando lê o texto que fala assim: não terás outros deuses, não te encurvarás, não te, né? Aí você lembra de Jeroboão, quando Jeroboão teve medo que o povo voltasse a abandonar, eles vão me matar e vão voltar a adorar o Deus de Israel. Fez 2 bezerros de ouro e ainda fez o povo assim, ó: eis aí os deuses que tirou vocês do Egito. A pessoa é muita cara de pau, né? Aí é profanar o nome de Deus, os 10 mandamentos, literalmente. Olha o que ele falou: olha, isso aqui é só para você ter uma ideia, que é um cara de pau. Quer ver?
se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu Senhor, e a Roboão, rei de Judá, matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir para Jerusalém. É longe, fica aqui, ó. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Brincadeira, quer dizer, olha, você vê os mandamentos, Deus diz, não há outro Deus, não terá outro Deus. O cara vai, covardes lá em Jerusalém para adorar, é longe, né? Você vai ver que eu vou pegar um texto, depois que acabar o primeiro tópico, eu vou pegar um texto bem anterior. Eu vou pegar 2 textos de Juízes para ver como que Israel desobedeceu desgraçadamente o mandamento assim. Mas é muito caro. O cara trocava o nome, fala assim: ó, Deus que trouxe do Egito, 2 bezerros de ouro. Então a introdução é: quando Deus falou no dente, deu-lhe uma promessa animadora. Depois de haver tirado o povo do Egito, servir a Deus neste monte. É o que a promessa que ele fala para Moisés, né? Ó, depois que você tirar o povo, qual que é a prova que eu vou cumprir o que estou falando para você? Você vai adorar a Deus nesse monte. Então o capítulo 19 é a confirmação daquilo que Deus prometeu para Moisés que iria fazer com o povo. Então a promessa havia se cumprido. Os hebreus estavam no Sinai, o monte de Deus, e ficaram acampados ali pelos próximos 11 meses. Deus havia redimido o seu povo e iria tomá-lo para si, entrando num relacionamento de aliança com ele, conforme havia prometido. Êxodo 6, né, do versículo 6 e versículo 7. Quando Deus falou com o seu povo, por sua graça, chamou-o para uma vida muito especial. Então, quando a gente vê, né, uma cronologia, Moisés tem 40 anos ali em Midian, e aí quando Deus o chama, ele vai, não sei quanto tempo ele levou para chegar no Egito, mas o período de estadia é 1 ano. Então ele ficou 1 ano no Egito, e durante todo esse ano Deus está ministrando, Deus está se revelando, né? Deus está destruindo o Egito, tá? Literalmente. Acabou com o Egito. Deus acabou com o Egito para mostrar que as divindades a qual eles adoravam, eu fiz uma pesquisa, 15 divindades por cima. Deus destruiu o exército do Egito, né, o mar, e depois, ali após o Mar Vermelho, abre o mar, um negócio assim, né, se fosse por falta de milagre, o povo de Israel seria o povo mais crente do mundo, né? E toda aquela trajetória é 3 meses. Então, desde que eles saem do Egito até o Sinai são 3 meses, né? O capítulo 19 do versículo 1 ele vai dizer isso, né? 3 meses. Então a gente já tem 1 ano e 3 meses desde que Israel está vendo só negócios assim sobrenatural, coisas assim jamais vistas. A maior prova, né, a maior prova que milagre não salva ninguém, não leva ninguém para o céu, é que Israel, qual povo que viu mais milagre que Israel? Então, tudo isso é um bando de desobediente. Então a gente vê essa cronologia, né? Deus vai redimindo o povo. Quando a gente começa a ler o capítulo 1 até o capítulo 18, a gente vai vendo Deus redimindo, Deus libertando o povo. Que é aquela ideia que eu falei para os irmãos, né? Eu vou falar de plano da redenção, mas em que sentido? Não ficar entrando nos termos, conceituando, mas mostrando na prática, Deus libertando. A gente viu isso na vida de Abraão, a gente viu isso na vida de Moisés, né? Quando Deus o chama, Deus está o libertando, né? E a gente vai ver agora isso no povo de Israel, Deus libertando o povo, redimindo, Deus libertou o povo em toda essa trajetória. Então a gente acompanha, quando a gente lê Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 2, a gente vê toda essa história, a história da redenção de Deus do povo de Israel. E Deus o leva agora para a aliança. Então a aliança vai começar no capítulo 19 e vai até o capítulo número 24, é Deus estabelecendo uma aliança com o povo, né?
E aí a gente vai falar sobre escravidão, sobre liberdade, liberdade e amadurecimento. Então, é o primeiro ponto. Aí quando acabar aqui, aí eu retorno e a gente faz uma reflexão. Senão eu vou ficar comentando tópico por tópico, perde muito tempo. Então, no versículo de 1 a 4, capítulo 19, diz assim, ó, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e trouxe para junto de mim. Então Deus está estabelecendo agora. Interessante que o Iber fala que aproximadamente Moisés sobe 8 vezes ao monte. Ele vai lá, ouve o que Deus está falando, vem, fala com os israelitas, leva o que os israelitas estão falando para Deus. Ele está fazendo um papel de mediação, ele está mediando ali, tá? Com Deus e com o povo. Aí ele usa essa figura de linguagem, né, como águia. Quando a gente vai ver na Bíblia a simbologia, né, no Egito, né, no capítulo 19 aqui, a simbologia é de livramento. Quando a gente vai ver em Deuteronômio 32, ali no canto de Moisés, a ideia de maturidade. Quando a gente vai ver lá em Isaías 40, 31, a ideia é de libertação, né, quando Deus libertou ele do cativeiro. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 12, no versículo 13 e 14, que é a mulher surgindo do dragão, ali é a segurança futura de Israel. Então ela vai ter esse significado na Bíblia, tá? De livramento, de maturidade, de libertação e de segurança, tá? Então Deus usa e aqui é interessante que a ideia aqui é a águia tem o seu filhotinho, cresce lá do ovo e tal, e está ali no ninho ali quietinho. Aí o que a águia faz? Ela pega para começar a fazer com que ela venha, o filhote venha se desenvolver, venha amadurecer, simplesmente puxa o ninho e joga os filhotes no ar. E aqueles filhotes que conseguem ali voar já vão ganhando a liberdade, e aqueles que não conseguem, ela abre a asa e cai nas suas asas, né? Abre a asa, aí cai na sua asa e aí retorna. Então essa é a ideia, a ideia que Deus está fazendo com Israel. Agora aqui no capítulo 19 é isso, Deus vai tirar o ninho e Deus vai falar agora, vai jogar eles agora, eles vão ter que ganhar amadurecimento. Então tudo aquilo que aconteceu, tudo que Deus efetuou, Deus está mostrando para eles agora tudo que Deus fez. A águia ela tira tudo que ela colocou de macio no ninho e deixa os espinhos lá. Aí as bichinhos não aguentam mais crescer no espinho, você vai sair do ninho. Aí quando eles escutam, ela empurra eles para cair fora. Aí eles têm que voar na barra, aí ela é embaixo, né? Essa é a ideia. Impressionante o trabalho da águia. Essa é a ideia que Deus está usando ele como figura de águia, essa é a ideia. Tá? Então essa vocês na boca cheia. Eu livro, mas jogo. Se a liberdade não leva à maturidade, então acabamos prisioneiros de uma escravidão pior do que aquela na qual nos encontrávamos. Antes, uma escravidão interior, não exterior. É horrível o suficiente ser escravizado por um capataz egípcio, mas pior ainda é escravizar a si mesmo e tornar-se o próprio capataz. Eu vou passar aqui e depois eu volto, aí a gente vai explicando, a gente vai pegando a ideia. 2. A liberdade. A imagem da maturidade usada por Deus foi uma águia carregando seus filhotes nas asas, ensinando-lhe a gloriosa liberdade de voar. As jovens águias ilustram 3 aspectos da liberdade. Liberdade de alma, né? Saem do ninho, o que para nós representa a redenção. Agora você é livre, liberta agora. A liberdade em alma, sente-se em casa quando está no ar, o que para nós representa a maturidade.
e a liberdade para a alma. Pode cumprir o propósito de sua vida, o que para nós é o ministério. A verdadeira liberdade significa que somos libertos de fazer o que é mal e somos capazes de fazer o que é bom. E estamos realizando a vontade de Deus na terra. 3. Amadurecimento. Do ponto de vista de Deus, o Egito foi uma fornalha de aflição para Israel. Aí tem essas referências aí. Mas os hebreus, muitas vezes, viam o Egito como um ninho, em que pelo menos tinha comida, abrigo e segurança. Números 11, 9 é interessante. Deus os livrou do Egito, pois tinha algo melhor para desfrutar e realizar. Mas isso significa que teriam de experimentar suas próprias asas e de sentir dores no crescimento ao caminhar para a maturidade. Quando estamos amadurecendo o Senhor, a vida torna-se uma série de portas abertas que levam cada vez mais oportunidade de desfrutar de liberdade responsável. No entanto, se nos recusarmos a permitir que Deus nos faça amadurecer, a vida torna-se uma série de barras de ferro que nos confinam e limitam. Vamos voltar aqui e pensar aqui. A ideia não tem muito como fugir, né, quando a gente vai fazer a aplicação para nós, né? A liberdade. Imagina, talvez nós não tenhamos um conceito de liberdade, né? Para aquele brasileiro é difícil entender o que é liberdade. Para nós cristãos, é fácil entender quando a gente relaciona isso com a nossa vida, né? Quem nós éramos, o que prendia nós lá na antiga vida, né? O que prendia? Então a gente tem esse dilema agora, porque agora a gente é livre, né? E o que a gente faz com a liberdade? Aí você até então, tem um tempo, algo nos prendia. Algo não nos deixava crescer. Pode pegar qualquer exemplo. Por exemplo, eu gosto muito de pegar o meu exemplo na questão de emprego. Até antes de conhecer Jesus, não tinha profissão de nada. E depois que eu conheci Jesus, eu fui ter uma profissão, e isso me deu condição de melhorar a minha vida e a vida da minha família. Então, ao vir para o Evangelho, eu fazia coisas que me prendiam. E depois que eu fui liberto de uma coisa existencial, uma coisa que eu tinha, e agora eu tive um objetivo da minha vida. Eu vou fazer isso, e isso impactou a minha vida. Eu estou dando um testemunho meu, e acredito que isso impacta na vida, né? Então, a pessoa que bebia, a pessoa que fumava, a pessoa que vivia na prostituição, então ele tem ele não faz mais isso. E agora o que ele vai fazer com isso? Ele é liberto, então o que você vai fazer? Trocou do Senhor, né? Ele é servo do pecado. Servo do pecado, trocou do Senhor. Agora mudou de vida. E essa questão da liberdade, que agora a liberdade você vai escolher o que vai fazer. E aqui que está o ponto. E eu só quero deixar bem claro, aqui eu não estou falando de questão de salvação, não, eu estou falando da vida prática mesmo. Estou falando quando a gente aceita Jesus e agora você é liberto. A gente tinha um vício e aquilo prendia a gente. E agora a gente vai. O que eu vou fazer agora? Aí acho que esse tópico aqui é interessante. Quem pode ler capítulo número 11? A gente tem uma leitura grande aí, mas número 11, versículo 1 até o versículo número 9. Acho que isso aqui é bem ilustrativo para a gente. Número 11. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. Assim que o Senhor ouviu as reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá,
porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem, senão este maná. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava no moinho manual ou socava com um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, durante a noite caía também o maná. Aqui é a murmuração dos israelitas, né? Então você vê, é um povo que era escravo não escolhe nada. Imagina lá no Egito. Não, naquele tempo. Agora hoje os escravos escolhem. Os escravos põem o senhor na parede. Os escravos hoje os escravos. Então, só pensar lá no Israel, né? Eles não tinham direito de escolher nada. Aquilo era lhe dado como, ó, isso aqui é para vocês comer. É o que tem. Só para reforçar o versículo que você colocou no texto, que você colocou anterior, quando você era lá atrás. Romanos 6, 20 e 21 diz assim: porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, quando eram servos do pecado, não é o que você colocou antes, antes de ser servo de Deus, você é servo do pecado. Como servo do pecado, você só tem vocaliza. Aí essa relação, você vem e fala aqui, né? A questão, agora você é livre, aí você vai para o amadurecimento. Então, quando a gente lê o número 11, claro, qual que era a atitude esperada de Israel? Aí a gente tem que lembrar que Deus ficou um ano ali ministrando no Egito, viu aqui tudo aquilo acontecendo. Deus carregou o povo durante 13 meses até o Egito, até o Sinai. Deus supriu toda a necessidade do povo. E o terceiro, quando ele fala do maná, ele fala: este maná. Ó, nós só temos este maná aqui. Ele está olhando para o maná, está vendo? Ele só tem isso aqui só para comer. E é uma comida milagrosa, que era o que eles precisavam comer, supria toda a sua necessidade, mas o que eles lembram? Eles lembram da coisa lá do Egito. E o que assim, lembra? Eles esquecem de tudo que Deus fez com eles até agora. Eles eram escravos, 430 anos. Cara, o remanescente buscou a Deus, orou a Deus. Deus foi lá com mão forte, né? Que é o punho forte, é isso, né? Deus foi lá e deu um golpe no Egito. E numa trajetória aí de aproximadamente 2 anos, isso, cara, eu perdi pegar 2 anos, mas se a gente for pegar toda a trajetória, sempre teve um momento de murmuração. Até os 3 meses ali, né? Do Egito ao Sinai, a água amarga, recama. Né? Eu estava conversando com o Delaías, com meu filho, ontem. Aí eles estavam falando sobre bênção e tal. Eu falei: Delaías, a gente entende o que é um homem andando com Deus, ou o homem tendo a bênção de Deus e um homem tendo o aperto de Deus ou o castigo de Deus. Eu falei: vamos lembrar de Israel. Israel bota o pé no mar, o mar abriu. Moisés colocou o cajado, o mar abriu, Israel foi embora, passou terra seca. Deus na vida deles, abençoando. Quando eles acabaram de passar do outro lado, o povo do faraó estava tudo no meio do mar. O mar fechou. Então assim, você compara a vida de uma pessoa, o que é a bênção de Deus, Israel passando à frente, livre, tal, e Deus cobrando, apertando, o cara morre no meio do mar, entendeu? É a situação, né, do cidadão. Então, a verdade é que nós somos, sim, por exemplo, o maná hoje representa o quê? Para nós, a vida que você vivia. Você vivia, por exemplo, um homem que vivia no mundo, com prostituição, com todo tipo de imoralidade. Então, a vida dele é acostumada com aquilo.
filho. Aquilo era um maná dele o dia todo, a comida que sustentava ele. Aí ele vai vir na igreja, aí na igreja o maná dele qual que é? O maná dele são do céu, só tem que ser por Espírito Santo. Não. Aí começa a tentação, né? Satanás começa a tentar, você voltar a fazer o que você fazia antes. Aí o que acontecia com Israel, eles ficavam tentados, lembrando pepino, lembrando cebola. Você é escravo, agora você tem liberdade. As situações de dificuldades não deixarão de existir, serão novas dificuldades, mas qual será a sua posição diante daquilo? Pegando toda a experiência que você já tem com Deus, tudo que Deus já fez na sua vida, essa relação da experiência com Deus, assim, o pastor colocou uma questão interessante, né, do mar, né? Teve a dificuldade, eles viram o mar abrir e viu o que Deus fez com o exército. Então apareceu surgiu as dificuldades, mas o que Deus fez em favor? Então, logicamente, o que acontece com o povo de Israel? Nós estamos em dificuldade, o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar um Deus que sempre nos madrugada eu li o Salmo 77. É exatamente isso daí, o Salmo 77. O camarada, ele chega o povo e ele fala assim, acho que Deus esqueceu da gente, Deus não tem mais misericórdia, Deus... Mas aí só mostra uma coisa assim, está falando, a questão aqui é trabalhar a redenção na prática da vida. E o ser humano, ele é assim, o ser humano existencialmente falando, ele é assim, entendeu? Ainda que tenha experimentado coisas assim extraordinárias. O pastor Pantera, acho que foi domingo passado, contou uma parte da vida dele, né? Agora vai, eu vou fazer tudo e Deus deu uma apertada, né? A própria palavra do pastor. Quando eu leio o Salmo 107, eu me animo. Eu vejo que não é só eu que tenho fraqueza. As aves também têm. Então, assim, no tópico aí, né? Para fechar essa questão aí da vida de maturidade, né? No entanto, se recusarmos a permitir que Deus nos faça amadurecer, a vida torna-se uma série de barras de ferro que nos confinam a imitar. Geralmente, quando pega as outras síntese do tópico, é uma palavra de ânimo, né? Eu sou meio contrário, né? Eu jogo logo a mais dificuldade, né? Então, se a gente deixar Deus trabalhar, a gente amadurece. Agora, se não deixar, a gente que vai atrapalhando a própria vida do povo de Israel. É isso, 40 anos no deserto por causa... O Jeremias diz assim é Israel no meu mundo, se você deixasse, né? E essa coisa interessante, você vê que, eu vou colocar uma coisa aqui, mas para tentar me expressar, e com isso jamais estou querendo limitar o poder de Deus, mas você vê que Deus não perdeu tempo com o povo, você vê que porque a mentalidade do povo era a mentalidade do Egito. Deus teve que mudar toda uma geração, né? 40 anos mudando, e nisso foi mudando a mentalidade, para que o povo estivesse pronto para enfrentar a região para onde eles iam, que era uma região que tinha que lutar contra os inimigos, literalmente falando. O dilúvio já mostrou isso. E não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, deixa ele para lá. Aí é aquela coisa, pegando a questão da natureza, mas você vê Deus que teve que trabalhar a mentalidade do povo, porque esse povo que sai do Egito não iria vencer lá no Canaã. Quando a gente olha a história, eles não iam vencer, tá? Então, Deus trabalhando a própria... E é interessante isso, né, pastor? Deus faz isso com a gente. A nossa vida de salvo em Cristo é Deus, por meio do seu Espírito, mudando a forma de pensar. Por que muitos crentes vivem lá, em todo momento de dificuldade, vai lá e se abraça o pecado? É porque não mudou a mentalidade. No momento em que vem as dificuldades, porque hoje é diferente, o Espírito Santo habita em nós. Então a gente tem que recorrer ao Espírito para vencer as dificuldades, seja as provações, as tentações, mas o que a gente faz? A gente volta, e aí a gente não amadurece. O diabo diz que a gente cresce, sempre luta, né? Dá graças a Deus, fica contente com as coisas. Mas tem aquela que você encara, né? Eu passei por isso, mas você vai passar pela dificuldade mesmo assim, mas você não vai entrar em confronto com Deus, né? Tá? Uma vida de dignidade. Dignidade é uma pessoa moralmente honrada. Imagina um escravo, né? A vida do escravo. Agora eles são moralmente honrados. Tá? No capítulo 19, do versículo 5 a 8,
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés convocou as autoridades do povo, lhes pôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Esse meio, ele vai lá e fala, Deus fala para o povo. Aí o povo fala assim: vamos fazer tudo o que o Senhor mandou. Eles não tinham o Espírito Santo à disposição, e eles tinham que obedecer pela palavra e resistir, né? Eles não tinham ao Espírito Santo, como quem tinha o Espírito Santo era o sacerdote só, mas os outros não tinham, entendeu? Então os outros dependiam aí vinha o fracasso, né? Hoje que nós temos o Espírito Santo, dá uma escorregada. Então o versículo 5 é essa coisa, é propriedade peculiar. Eu gosto mais da minha versão, né? Meu tesouro pessoal. No Egito, os hebreus não passavam de corpos cansados, escravos, que faziam tudo o que os seus senhores mandavam. Mas Deus tinha uma coisa melhor planejada para eles. Israel seria, né, seu povo especial. Deus iria usá-los para abençoar o mundo todo. Todas as nações da terra pertencem ao Senhor, pois foi Ele que a fez, e é Ele quem as sustenta. Mas Ele escolheu Israel para ser propriedade peculiar. Essa escolha não se deu em função dos méritos de Israel, pois não tinha qualquer mérito, mas sim pela graça soberana de Deus. Eu vou pedir para alguém deixar marcado para mim Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 até o versículo 8. Eu vou ler todo o tópico, depois a gente volta. E um reino de sacerdote, né? Versículo 6. Vocês serão para mim reino de sacerdotes. Arão e seus filhos seriam posteriormente consagrados como sacerdote do povo. Mas a intenção de Deus era que todo Israel vivesse como sacerdotes, manifestando a verdade de Deus e compartilhando suas bênçãos com o mundo. Israel deveria ser a vitrine de Deus para os gentios, mostrando-lhes que existe apenas um verdadeiro Deus vivo e que servi-lo é o caminho para a plenitude da bênção. Eu vou pedir também para alguém deixar aberto para mim, por favor, Isaías 42, versículo 6. Uma nação santa, né? No próprio versículo 6. E uma nação santa. Vós sereis uma nação santa, ou seja, tudo diferente. Sereis santo, pois eu sou santo. É uma declaração encontrada pelo menos 6 vezes em Levítico, e repetida 2 vezes em 1 de Pedro, né? 1:15 e 16. Em cada área da vida, as atividades de Israel deviam ser governadas pelo fato de que pertenciam a Deus. Isso inclui o que comiam, o que vestiam, com o que se casavam, como sepultar os seus mortos e especialmente como adorar. Durante as pragas no Egito, Deus determinou uma diferença entre os israelitas e os egípcios, pois os israelitas não deviam viver como as nações pagãs gentias. Os israelitas deviam servir de exemplo e também ensinar o povo para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Aqui a gente vê, né? Agora vocês têm que viver com dignidade, porque são pessoas honradas. Aqui a gente pode pegar o conceito de ética e moral. Agora Deus vai exigir uma maneira de viver dos israelitas. Como que eles vão se comportar? Claro, quando a gente fala do sacerdote, quando a gente pega, principalmente do Antigo Testamento, a gente fica muito ali na família sacerdotal. Mas a própria expressão do Senhor mostra que Ele queria que Israel, a nação toda, fosse um reino sacerdotal. E qual que é a ideia? Mediador. Israel é a vitrine de Deus. Ele é o povo. E quando a gente vê Abraão, né, Deus, em Abraão não existe nação de Israel. Não existe o povo de Israel. O que existe é um beduíno que
Deus vai, por meio da sua família, Ele vai formar um povo. E o que diz lá em Deuteronômio 7, 6 e... Até para quando Deus escolhe o povo, né? Uma das coisas que Deus vai dizer, eu escolhi vocês porque eu achei vocês bonitos. Né? E aí assim, e Deus está trabalhando nesse... Deus trabalhou em toda a formação do povo. Tá? Então, e o que ele queria fazer, o que ele propôs fazer com Israel, foi feito pela igreja. Então, a igreja hoje tem um papel fundamental, quer dizer, que infelizmente a maioria não entende isso. Entendeu? A primeira de Pedro lá que a gente viu, 15, né, 16, é a mesma ideia. Tá? Mas o que diz aí? Quem achou Deuteronômio 7, 6 e 8? Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu entre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Meu Cavalcante, eu não sei, a meu ponto de vista, que é o seguinte, que o plano de Deus era que todas as tribos fossem sacerdotes, então um reino sacerdotal. Porém, quando Moisés desceu do monte e que houve aquela situação toda, Moisés chamou o povo para uma responsabilidade. No capítulo 32 de Êxodo, no versículo 26, ele diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então a tribo de Levi tornou-se assim: quem é do Senhor, vem do nosso lado. Então a tribo de Levi veio. E a tribo de Levi ficou a tribo de Aí também é uma chamada, até aí quando ele escolhe uma tribo, né? Aí quando se confirmado que Levi seria a tribo. Então, mas ele não especificou, ele falou quem é do Senhor. Ele perguntou: quem é do Senhor, fica do nosso lado. E só passou a tribo de Levi. Mas quando a gente olha para Israel, né, como nação, Israel tinha essa finalidade de ser uma nação sacerdotal. Porque o mundo, a visão era o mundo crer em Deus através de Israel. Exatamente. Aí você tem a questão sacerdotal específica de uma tribo, que é a tribo que vai fazer a mediação de Deus com o povo de Israel. Isso não vai fugir. Mas aqui, quando a gente vê, a gente lê lá, É que na versículo verdade, 5, tudo isso aí era um protótipo, né? Porque sem o sacrifício de Cristo. mas a ideia aqui é mostrar que um povo que não era digno, agora eles têm que viver com dignidade, porque ele vai fazer, qual é a ideia aqui? É a aliança. Essa aliança que está fazendo no Êxodo 19 é o pacto de redenção. Ora, vocês agora são livres, né? Lá é da escravidão do Egito. Para nós, espiritualmente, é o pecado. Eu não preciso ficar falando muito, porque na verdade eles eram salvos olhando para um Cristo que viria. Sim, porque aí o senhor já está jogando a questão salvífica de Cristo, né? Aqui eu estou trabalhando muito a questão assim, estou expondo mais assim o texto para a gente entender Sim, a visão é essa, né? Aqui ali era um plano salvífico para eles. Deus fala assim: ó, vocês são particular para mim. Mas quando a gente vai pegar a ideia hoje, é a mesma ideia, não muda para nós. Agora você é particular para mim. Mas vocês não são particular porque vocês são bonitos, porque eu escolhi vocês. Né? Essa é a ideia. Deus vai falar em Deuteronômio, ele fala isso, 6, 7, 8. Aí a gente entra na questão aqui do reino sacerdotal. Que aqui ele está falando para todo Israel. Toda Israel era referência para os outros povos. E qual que é a ideia? Mediar. Aí o que está lá em Isaías 42, versículo 6? Não pode ler. Eu te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Você vê, é bem claro aqui, né? Qual que é o chamado, qual que é a vocação de Israel? É ser luz, é ser um mediador. Aí a gente vê aqui a questão da nação santa. Aí aqui a gente entra naquela coisa ética e moral. É a questão do comportamento que vai se refletir quando Deus vai dar a lei. É a maneira de se vestir, é a maneira de comer. Toda a vida deles tinha que ser uma vida que tinha que refletir a glória de Deus. Então não mudou nada, né? Nós também somos a mesma
Aí você vê, olha como. É tão legal, é 1 de Pedro, eu até vou pedir essa que eu tinha deixado para fora. Quem pode ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16? Que aqui é a mesma promessa à igreja. É tudo que a gente está falando aqui em Êxodo agora. Sede santos porque eu sou santo, né? Assim, sabendo que não fosse resgatado com prata e ouro da vossa boa maneira de viver, que por tradição receberam os vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora, quer ver? A gente está vendo aqui uma vida de dignidade. E qual que é a ideia aqui? Vocês têm que viver uma vida honrada como nação. O pastor, no começo da aula, ele deu um exemplo lá de Jeroboão, né? A gente pode ver um exemplo bem antes disso, como Israel, eles vão assim desobedecer Deus de uma forma desgraçadamente. Eles vão assim infringir tanto na questão de povo particular, tanto na questão como sacerdote, tanto como uma nação santa. Eles vão se corromper na questão de idólatra e vão se corromper moralmente. Não precisa muito longe, a gente pode ir lá em Juízes. Quando a gente vai em Juízes, no capítulo de número 18, no versículo de número 29 até o versículo 30, por que aqui é muito simbólico aqui? Porque o que está acontecendo, né? Israel está na terra prometida, e interessante que o capítulo 18 e 19 ele não está em ordem cronológica. Se você for ver, os comentários vão falar que isso aqui foram assim pouco tempo depois, né, que Israel estava estabelecido em Canaã. Aí, acredito que muitos sabem o que acontece, tem o Milca, né? E a gente vai ter a história lá do levita que tem a concubina. Então, no capítulo 18, 19 e 20, até do 29 até o 31, o que diz? Quem achou aí? Juízes, capítulo de número 18, versículo 29 até o versículo 30. Aí, alguém pode abrir para mim aí? No capítulo 18 de Juízes, do versículo 29 até o versículo 30, e Juízes, capítulo 19, versículo 25, 29 até 30. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura em forma dos filhos de Gerson, o filho de Manassés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Você vê, né? A questão da tribo de Dan aí, né? Por que essa tribo ela toma a frente da questão da idolatria? Então você vai pegar, e o Juízes vai falar isso. E o que diz Juízes capítulo 19, o versículo 25, 29 e 30. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e entregou. Eles a violaram e abusaram dela a noite toda, de madrugada a abandonaram. Versículo 29. Versículo 25 até o 29. Não, agora o 29 e depois o 30. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos que viram aquilo exclamaram horrorizados. Até hoje nunca se fez, nem se ouviu, nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Refleti, pois, sobre tudo isto e respondei o que veremos de fazer agora. Claro, acho que Jack Estripador. você vê, né? O primeiro ponto você vê a questão idólatra. A questão como está, uma tribo falou assim, a gente agora pegou aqui, a gente está dominando a idolatria. Né? Pega a Mica, pega a questão da idolatria. Quando a gente chegar no último tópico, a gente vai ver essa questão quando Deus vai
falar dos mandamentos. Talvez não dê para a gente falar de todos, mas vai falar dos 3 primeiros. E o que está acontecendo aqui? Idolatria. E qual que é o outro ponto? E o juiz, o que o juiz está mostrando? Ele está falando assim, olha o que ponto nós chegamos. É essa a ideia do livro. E qual que é o outro? Já começa errado. O cara é um levita que tem uma concubina. Já está errado, né? A história do Mico, acho que todo mundo sabe, né? Ele tem lá, e aqui, quem oferece mais, né? Já começou ele roubando lá, né? A mãe dele xinga ele, e tudo está em torno do quê? Da idolatria. Eu não vou fazer um Deus, né? E aí, quando você vai para outro ponto, o que você vê? Corrupção moral. E o que está acontecendo lá quando fala da concubina lá? O que os israelitas estão querendo fazer com o levita? Porque eles não queriam ter relação com a concubina. Eles queriam ter relação com o levita. Onde a gente tem esse exemplo na Bíblia? Sodoma. Você vê, os próprios israelitas, eles chegaram num comportamento moral dos sodomitas, que foi uma cidade que Deus destruiu por causa do pecado. E foi assim, dentro do grau assim, estabelecido por Deus, que ele intervém, alcançou. Não deu tempo de chegar, não precisou Israel chegar em Canaã, mas não vai dar tempo. Eu vou ter que tomar atitude. Então olha o povo de Deus, eles tomando, em pouco tempo que eles estão ali, eles já se corrompem prostitucionalmente na questão idólatra e na questão moral. Agora traz essa perspectiva para nós. O que está acontecendo hoje? O que a gente fala hoje, quando a gente fala em relação ao nosso comportamento como igreja? O que está acontecendo hoje? Na verdade, em Deuteronômio 7, quando nós lemos lá de 1 a 9, ali Deus está estabelecendo o tipo de atitude que eles deveriam tomar quando chegassem lá. Então teria que eliminar tudo, né? Ainda Deus ele diz assim, olha, vocês tratem os povos que estarão lá em vossa frente, embora eles sejam povos mais numerosos, como anátema, ou seja, com maldição, destrói tudo. E foi o caso deles não terem feito. Isso daí automaticamente, e Deus ainda ele alerta, ele fala, olha, vocês têm que fazer isso para que depois vocês não venham adorar como os deuses que eles adoram, ou seja, tomar as mesmas atitudes que eles tomam. Eu entendo que hoje, para a nossa vida como igreja, é mais ou menos assim, eliminar qualquer tipo de contato pecaminoso comum, porque a nossa tendência carnal vai nos levar, mesmo dentro da igreja, tomar as mesmas atitudes do que o povo do mundo. Seria mais ou menos isso. Sim, pega Israel, qual que é a ideia aqui dessa lição? Pega Israel como um novo convertido, os primeiros dias com Deus. E aí depois lá em Juízes você pega Israel agora, já um crente com experiência, com história com Deus. Crente maduro. Não, mas não crente maduro, vamos dizer assim, mas o que aconteceu, né? O que os Juízes mostra? Juízes vai mostrar a degradação moral e espiritual de Israel. A ideia do livro de Juízes é mostrar isso. Como que o povo se degrada? No capítulo 3, né? O povo ali vem uma geração e o que o povo chora? Porque Deus fala assim, meu ânimo não vou mais acompanhar. Porque chegou no grau, a nova geração, ela optou em não andar com Deus. E o que é claro, quando a comparação é inevitável, como a gente está transmitindo, quando a gente vê isso aí, a gente só tem que tomar o cuidado nas proporções, porque a igreja não é da mesma proporção. Tá? Porque Jesus, em Mateus 16, lá, ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Então, a igreja de Cristo, ela sempre vai vencer. Sempre terão crentes genuínos, verdadeiros, que irão para frente. Entendeu? Assim, a ação da igreja, a ação de Deus na igreja é muito diferente em Israel. Mas aqui, porque aquilo que eu falei no começo, quando a gente olha para Israel como coletivo, é legal quando a gente vê como individual. Porque o que é aqui? É nossa vida individual, é como nós nos relacionamos como igreja. Se a gente não tomar cuidado, qualquer dificuldade a gente já está murmurando. Foi o que os israelitas, o primeiro tópico lá. Se a gente não toma cuidado na questão aqui numa vida de dignidade, nós somos chamados por Deus, vocacionados para viver uma vida honrada. Eu digo para você que só permanece como cristão em qualquer circunstância
mistério do Evangelho. E a ideia, pastor? Por exemplo, vou dar um exemplo. Israel, quando Deus fala assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel, o meu povo, não entende. Você entendeu? O povo não entendia. Mas a ideia do Êxodo capítulo 19, Deus está fazendo um pacto com Israel. Deus não está forçando Israel. Deus está colocando as diretrizes dele. Tem que ser assim, dessa forma. Aí a gente vai chegar no próximo lá, quando Israel vai ter um encontro com Deus. Mas desde Adão foi assim. Adão, assim, se você fizer isso, você morre. Não, mas essa é a ideia. Você pode ver que em todos os momentos, quando Deus vai se relacionar com a divindade, e que quando Ele vai fazer aliança, é sempre os mesmos termos, porque o Deus é o mesmo, Deus não mudou. Mesma coisa. Agora, interessante é isso, que quando a gente olha, e o pastor citou Gênesis 9, acho que 9, 6 lá, que você, Deus não destruiria de novo a terra do dilúvio, porque o coração do homem, o desígnio do homem era continuamente mau. O que Deus falou assim, olha, se Deus toda vez que a civilização chegasse num ápice de corrupção, por exemplo, lá em Juízes mesmo tinha que ter um dilúvio, não é? Essa é a ideia? Se Deus não tivesse prometido aquilo ali, outro dilúvio. Ele disse que não faria mais isso. Porque o que Deus fala assim, ó, o homem, a sua natureza é mau. E aí, quando a gente olha para Israel, eu não acredito em predestinação, eu acredito em quem escolhe. Então, mas aí é aquela questão, como você se relaciona com Deus? Deus não obriga ninguém, você quer. Porque aí também, pastor, assim, ó, só para a gente ver, quando a gente, claro, a gente está falando um ponto negativo aqui, porque a gente está analisando todo Israel como um todo. Mas a pergunta é, vamos pegar um ponto crítico, lá em Êxodo 32, né? Acho que é 32, quando Israel... A pergunta é, todo mundo adorou lá o hino? Teve um remanescente que não se prostrou lá diante. Muito pouco. Mas não a maioria, pastor. Teve pessoas que não foram. Josué não foi, Moisés não foi, entendeu? Então teve um povo que ficou ali, muito pouco. Quando Deus vai resgatar Israel, por que Deus resgata o Egito? Ele falou assim, ó, tem um povo que está o quê? Está clamando. Tinha um remanescente que busca a Deus. Então por que isso é interessante? Quando a gente olha para a igreja, você vê um monte de coisa se corrompendo, mas sempre vai ter pessoas que buscam Deus. Agora o que a gente fala? Isso aí toma cuidado, porque o que a gente está analisando aqui é o comportamento humano. Israel, ele tipifica muito para a gente o comportamento humano, essa inclinação para a queda. Qualquer oportunidade que tem, qual que é melhor, né? Adorar a Deus ou viver no hedonismo? A segunda opção sempre tem sido uma tendência. Porque também é a questão sem santificação, ninguém verá o Senhor, quer dizer, há uma cobrança, né, do ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, que a gente sempre vai passar, a gente somos libertos, né? Mas a gente sempre vai ser tentado e quando a gente lê essas histórias, o que a gente vê? Olha, se eu tomar a opção que Israel tomou, eu vou cair. A queda, ela é certa. E Deus vai tratar, a gente pensa que Deus vai tratar da mesma forma. Não é porque a igreja que Deus vai. É pecado para Deus hoje, é pecado da mesma forma, idolatria, Deus trata da mesma forma, imoralidade, Deus trata da mesma forma. A igreja católica acreditava que, enclausurando as pessoas, você quer ter um nível de santidade maior, então enclausura a pessoa, fica lá na escuridão, lá, pega a comida por um buraquinho, você não vê nada. Não vê nada, você fica lá dentro, clausurado, julgando que aquilo ali vai gerar uma santidade e tal. Mas você tem sentido no seu corpo, você tem uma mente que leva você à malícia, não tem jeito, não tem como. Tem muito. Então, fixe no tópico. No Egito, os hebreus não passavam de corpos cansados, de escravos que faziam tudo o que os seus senhores mandavam, mas Deus tinha coisas melhores planejadas para eles. Então, essa é a ideia. Deus sempre tem um plano melhor para nós. Agora isso quer dizer, né, irmão, que nem tudo vai dar certo. Por quê? Porque assim, o que eu vejo assim, aí é uma coisa minha, os pastores quiserem questionar, assim, quando eu analiso assim, dentro meu campo, do que eu sempre fico olhando assim muito as mensagens que são, né? Então sempre aquela mensagem, eu vejo aquelas mensagens de autoajuda. Vamos que vai dar certo, vamos porque vai dar certo. Amém.
se a gente pode, mas a vida, né, pastor? A vida prática, ela não é assim. É uma sequência. A vida assim, você vai fazer uma coisa, seja ela qual for, você vai encontrar dificuldade, as coisas não vão dar certo, você vai ter que mudar o processo, você vai ter que ajustar a sua vida. Se você olhar a ordem das coisas, Jesus disse assim, ó, vinde a mim. Parece que ele está de frente, vinde a mim, cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Logo em seguida diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Aí mais para frente, vou dizer assim, aprendei de mim. Aí você vai entender, você começa a entender o que é o mistério. Você vinde a mim, depois vinde após mim, já vem atrás de mim. E aquela questão assim, depois eu aprendei de mim. A nossa aí, vida. O Pantera também sabe, né? Você também sabe. Vinde a mim, vinde após mim e aprendei de aí, mim. Ó, quem vai pregar à noite é tal esposo. Então a vida, né? A forma como nós vivemos mesmo na nossa família. Família é uma bênção, mas família dá trabalho. Tem um momento de dificuldade, trabalho é bom no final. O Fabiano fala que brinca e fala, a gente ficava brincando que ele é chefe, ser chefe só é bom dia 5 e dia 20. Mas o dia a dia é difícil. Né? Estudar te dá uma projeção de vida, só que se você não for lá estudar, sentar ali, né? Então tudo que você vai fazer na vida exige uma dificuldade, você vai ter que escolher. Para mim ter isso, eu vou ter que renunciar a isso. A vida é assim. Aí quando a gente chega na igreja, a gente vê um monte de frases bonitas, que quem lê a Bíblia, você vê o resultado final. Quando a gente vai ver Israel, o resultado final, Deus foi lá, tirou, levou, o resultado final é glorioso, mas a trajetória, entendeu? Teve um momento de atrito, teve um momento de dificuldade, né? Teve um momento que os parentes de Moisés queriam brigar com ele, se Deus não intervém, entendeu? Então brigaram com Moisés porque Moisés casou com uma mulher negra lá, né? Teve um momento que o povo, olha, o negócio é o seguinte, por que só Arão só tem que ser sacerdote? E aí Deus intervém. Então tem essas tensões nas relações humanas, vai ter essas dificuldades. E a forma como agora eu sou livre, eu sou liberto, eu quero viver uma vida de dignidade. Aí a gente vai ter um tópico, eu quero viver uma vida de santidade. Então aí eu vou ter que escolher. E quando eu escolher, a escolha é dolorosa. Eu vou ter que eu vou renunciar a alguma coisa, eu vou arrumar encrenca com um monte de gente pela a postura como você se comporta no seu trabalho. Você é crente, você não fica em piadinha, você não fica indo no bar, enfim. Então você ouve piadinha, entendeu? Então a vida cristã, a forma como eu me comporto, ela exige coisas da nossa vida. Entendeu? Então como que nós nos relacionamos? É isso. Então a vida de Israel mostra o quê? O que o texto está dizendo? Olha, você tem que optar sempre escolher Deus. Senão é 40 anos de prova. Senão Deus vai intervir lá, e quando Ele intervir, né? E a gente vai ver aqui, né? Uma vida de santidade. São muitos versículos, né? Mas o versículo lá 10 e do versículo 4. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar suas vestes. E está pronto no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deve tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal. Não viverá somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram suas vestes. Moisés voltou a encontrar-se com o Senhor na montanha e relatou as promessas do povo de obedecer aos mandamentos de Deus. Hoje em dia estamos acostumados a ter sabonete, água, facilmente disponível nas nossas roupas penduradas do nosso trabalho, mas o povo, nos tempos bíblicos, não desfrutavam desse luxo.
não podiam tomar banho diariamente, somente os ricos tinham roupas adicionais. Por isso, o ato de lavar-se e de trocar de roupas muitas vezes serviam para marcar o recomeço quando Deus restaurou Adão e Eva. Quando a gente lê, a gente pensa que é fácil, né? Imagina, vamos colocar os 600 mil homens, né? E a gente sabe que chega a 2 milhões. Imagina Deus falou assim, ó, vai se lavar. 600 mil pessoas tendo que se lavar, trocar de roupa. E essa era a primeiro ponto da aliança. Vocês têm que trocar as vestes. Imagina, vamos colocar aqui os 2 milhões lá, teve que fazer isso. Para nós são vestes espirituais. Tá. Então imagina a dificuldade lá. Procurar água. Deu o primeiro ponto da aliança. A primeira coisa que Deus impõe. E outra coisa, né? Não pode tocar no monte. E se tocar, morre. Então Deus vai estabelecendo agora aqui qual que é, você quer ser santo? Essas são as minhas regras. E o que hoje o pastor citou hoje? Hoje é a mesma coisa. Você quer ter uma vida de santidade? Quais são as regras? Tem que ouvir, qual que é o termo? Ouvindo a voz de Deus, né? Tem que ouvir a voz de Deus. O que Deus diz acerca disso? Não é o que eu acho, né? Interessante é que se Deus falar para você aqui agora, para você tomar um banho e trocar de roupa, coisa mais simples, tem que chover. Você vai a gente fácil, mas aí, do jeito que você está falando, mas às vezes as pessoas não meditam. Mas essa é a ideia, né? A ideia é porque a gente está entrando no ponto de santidade aqui. A ideia é essa, é difícil. Imagina, pastor Pantera, o povo dando 3 meses no deserto, no meio, né, pastor, de carneiro, de bode, de boi, criança. Mais ou menos você vai imaginar isso aí, né? No meio do deserto. Lá não toma banho diariamente, nem igual o brasileiro, né? O brasileiro tem esse hábito, né? Então, essa é a ideia do que? Da santidade. Quando Deus estabelece uma aliança conosco, estabeleceu, a santidade é isso, Ele está exigindo algo. A santidade é algo que exige da gente. Entendeu? Não é algo assim, simplesmente aquela coisa, a santidade é transicional. Eu sou santo. Não, a santidade exige algo de mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, quando a gente pega essa dificuldade do povo e aplica para a nossa vida, tá? Então a distância entre o povo, a gente já leu lá no versículo 2, né? Fique longe do Monte Sinai, era a questão de vida ou morte, pois a presença de Deus significava a montanha. Então, a própria montanha é o símbolo da presença de Deus. Pois a presença de Deus significa a montanha. Assim Moisés colocou barreiras para manter o povo afastado e postou guardas com autoridades para manter a distância, qualquer que rompesse as barreiras, sendo que ninguém devia tocar no corpo daquele que morresse. Quando a trombeta soou, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E ainda assim o Senhor mandou de volta para avisar o povo de que não deveria aproximar do Monte Sinai. Então tudo bem acertado. Mantém distância, não chega perto. Entendeu? Essa é essa distância entre Deus e o povo. Mas tem algo a dizer, né? Deus estava ensinando o povo de modo dramático que havia uma distância entre um Deus santo e os homens e mulheres pecadores, bem como o perigo de apressar-se presunçosamente a entrar na presença do Senhor. Posteriormente, Nadab e Abiú esqueceram desse princípio e Deus os matou. Levítico 10. A estrutura da adoração do Antigo Testamento enfatiza a pecaminosidade do homem e a separação de Deus acerca ao redor do tabernáculo, o véu diante do santo, a ênfase era sempre mantenha a distância. Então essa é a ideia do Antigo Testamento, um Deus santo, estou estabelecendo aliança com vocês, só que vocês são pecadores. No Novo Testamento não é assim. O pastor citou vinde a mim. No Novo Testamento a ênfase é se aproxima, só que também tem os limites. Por que a gente tem que se aproximar? Tem que se aproximar de quem? De Jesus. Entendeu? Mas o Novo Testamento é isso, ele te chama. O Antigo Testamento ele está mostrando assim, o Deus Santo e a pecaminosidade. Eu quis falar acerca de sequência, né? Que às vezes as pessoas só veem a Jesus,
mas não muda nada, nunca muda, só fica ali. É que eu já usei o texto do Senhor para fazer a aplicação minha também. É? É que o Senhor já deu o texto, eu já peguei também. Então você tem que entender o texto assim, vinde a mim. Então tudo bem, você está angustiado, você está triste, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tudo bem, mas parou aí? Não, depois ele fala assim, vinde após mim. Vim, agora você vem atrás de mim, mas você está aqui comigo, atrás de mim. E eu vou fazer você pescador de homem. Agora veja bem, você andar com Jesus, você vai entrar você vai para o Getsemane, você vai para a sala de interrogatório, você vai para um lugar, você vai saber o que Jesus enfrentou, entendeu? Então, ali você vai entender o que é luta, né? O que nós vimos no Bairato pregando isso. Cruz. Às vezes falamos assim, a nossa cruz, a minha cruz é minha mulher, minha cruz é meu marido e tal. Não, nada disso. Cruz é um caminho sem volta. Se você nunca via um homem que ia passando na cidade com uma cruz nas costas, ele voltava com a cruz nas costas. Nenhum voltava, todos eles iam ser pregados a cruz. Então, cruz é um caminho sem volta. Amém? 3. A tempestade. Na Escritura, uma tempestade Entender isso, né? com frequência é um sinal da presença de Deus Tem prazer na alma que recua, né? e do poder extraordinário de Deus. Então, tem as referências lá. A nuvem e a escuridão, os trovões, os raios, o terremoto e o fogo, todos eram manifestação da grandeza de Deus. E gera um temor santo no coração do povo. Até Moisés admitiu estar tremendo de medo, né? Deus diz, 12, 21. Deus está prestes a ensinar o povo a lei, e o temor do Senhor é o princípio de saber, Provérbios 1,7. Então, toda aquela manifestação de Deus, o povo viu lá no Egito, e viu acontecer em quem? Nos seus adversários, né? Agora, toda essa manifestação é para eles estão vendo agora, está estabelecendo uma aliança, e aí, isso que está acontecendo é buzina, é tempestade. Isso o que pode dizer? Por exemplo, primeiro que Deus não pode ser representado. Deus não pode ser representado. E o que Deus está fazendo? Agora, o temor agora é assim, ó, ele sozinho, o povo de Israel, é eles e Deus agora. Não tem mais o Egito. Agora Deus está se apresentando, ó. Bom dia, eu sou o Senhor. Agora é comigo, agora é olho no olho agora. Deus se apresentando lá. Pegando fogo no Monte Sinai, buzina, sirene, relâmpago. Deus falou assim: ó, esse é meu cartão de visita. Eu estou aí. Aí Deus falou assim: vocês querem estabelecer aliança comigo? E aí o que o povo vai dizer? O povo fica com medo, né? Ó, Moisés, vai lá, você lá, ó, o que você decidir lá, entendeu? Nós vamos cumprir, entendeu? Você quer lá está em outro tamanho. Mas depois, tudo mentira. Ele fala, vai lá, vê o que você fizer, tá bem feito, tudo voltar. Mas é legal, né? É que ver os princípios que foram estabelecidos. Que Deus está falando assim, ó, não tem como se aproximar porque eu sou santo. E em toda a vida diária de Israel, isso é claro. No próprio tabernáculo, a cerca mostra o quê? A divisão. Não pode se aproximar. O santo do santo não pode se aproximar. Essa questão, a pecaminosidade humana e a santidade de Deus. Esse limite é bem estabelecido. Eles fizeram aliança com Deus assim. A mesma coisa hoje nós. Assim. Nós escolhemos servir a Jesus. Né? Eu vi um pastor interpretando esse texto tão errado, essa questão da distância, que ele disse assim, ó, assim como tem essa distância entre o tabernáculo e o homem, entre Deus e o homem, isso tem que existir entre o pastor e os membros. Tem que ter uma separação. Chutar o pau da barraca. Falou com muita naturalidade. Tem que ter uma distância, tem que ter uma separação, tem que ter. Eu falei, meu Deus do céu. Mas essa questão da roupa, né? É só quem. Parece que eu não sou pastor, então, porque eu gosto de caminho público. Lê primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, vai falar muito dessa questão de santidade. Então, a estrutura da adoração do Antigo Testamento enfatiza a pecaminosidade do homem e a separação de Deus, a cerca ao redor do tabernáculo, o véu dentro do Santo do Santo. A ênfase era sempre manter a distância. Então, vamos para o último tópico aí, dar uma avançada aí, que tem 11 minutos. Então, uma vida de responsabilidade. Aqui é 10 mandamentos na veia mesmo.
É os 3 primeiros mandamentos. Aqui Deus vai chamar o povo para a responsabilidade. Até agora Deus se apresentou, bom dia, eu sou o Senhor, ou boa noite lá, né? Porque se escureceu lá, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, eu sou o Senhor, Deus falando por intermédio de Moisés. Agora vai se estabelecer os mandamentos, é por escrito, né? Ele vai mandar agora por escrito. Então, reconhecendo o único Deus verdadeiro. O primeiro é: eu sou o Senhor, o teu Deus, o que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim, não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra. Deus fala assim: ó, eu sou o Senhor. O privilégio da liberdade traz consigo responsabilidade de usar essa liberdade com sabedoria para a glória de Deus e para o bem de outros. No entanto, os 10 mandamentos eram muito mais do que um simples leis para governar a vida do povo de Israel quando tomou a nação para si e fez dela o seu povo especial. A expressão o Senhor, o teu Deus, é repetida 5 vezes nessa passagem, a fim de lembrar o povo da autoridade por trás desse mandamento. Moisés não está relatando 10 opiniões que ouviu de um conselheiro amigável, mas sim 10 mandamentos proferidos pelo Deus Todo-Poderoso. Os hebreus viviam num mundo de nações cegas e supersticiosas que adoravam muitos deuses, algo que Israel presenciou durante séculos no Egito. Israel devia ser testemunha do verdadeiro Deus vivo. Salmo 115, né? É muito bonito você ler. E convidar os povos vizinhos a confiar nele. A expressão diante de mim pode significar em oposição a mim. Para o israelita, adorar outro Deus seria o mesmo que declarar guerra a Jeová e atrair sobre si a ira de Deus. Então aqui não é assim, Deus está falando assim, ó, eu sou o Senhor. O que Deus fez com o Egito? Ele envergonhou todas as divindades. E o que ele mostrou para Israel? Que aquilo não é Deus. Não existia ninguém. Essa é a ideia, não existe. A própria ideia é absurda. Só que ele mesmo disse assim, ó, nunca se ouviu de um povo que deixasse de adorar o seu Deus em detrimento de outro Deus. Vocês me deixaram, vocês me trocaram por ídolos. Aí, inclusive, lá em Jeremias, diz assim, ó, a conivência da família. Assim, o pai, os filhos ajuntam os gravetos. O pai acende o fogo e a mãe faz o bolo para a rainha do céu. A família inteira unida. Era uma conivência, né? Então, a família inteira. A questão do primeiro mandamento aqui é que não existe. A própria ideia é absurda. Ela é antibíblica, tá? Não tem como nós aceitar essa ideia. Então, e Deus demonstrou isso na prática, lá no Egito. E Deus está demonstrando na própria revelação que Ele está fazendo na aliança. Que qual foi no contexto lá dos israelitas, qual foi a divindade que se opôs contra Deus quando ele estava envergonhando as divindades? Nenhuma. Então a própria revelação de Deus. Então a ideia de que não existe outro Deus, ela é assim, ela é absurda dentro até da realidade, da realidade. A concepção de que existe outra divindade não existe. Tá? É isso que Deus fala, não existe outro. Ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Então a ideia aí é absurda, que não tem. Não existe. Aí a gente entra aqui, adorando somente ao Senhor. Aí no versículo 4, 6, até acabei lendo, né? Então, você vê, o povo não entendia que adorar um outro Deus era retroceder. Era voltar para trás. Então não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culpa, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que eu castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas tratam com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Um ídolo é um substituto de Deus, e portanto não é um Deus, pois há somente um único verdadeiro Deus vivo, o pluralismo. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é muita ideia de hoje, da realidade de hoje, tá? Pluralismo religioso. Olha lá.
Você adora o seu Deus e eu adoro o meu Deus, pois nós dois estamos certos. É ao mesmo tempo antibíblico e absurdo, pois como é possível haver mais de um Deus? Se Deus é Deus, Ele é infinito, eterno e soberano. Não pode dividir o seu trono com outro ser também infinito, eterno e soberano. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. A adoração a ídolos nas nações pagãs não eram apenas absurdas e antibíblicas, também imoral, a prostituição cultural nos tempos de ritos de fertilidade, desumana, sacrifício de crianças e demoníaco. Paulo vai dizer na 1 Coríntios 10. Não é de se admirar que Deus tenha ordenado ao povo que destruísse os templos, altares e ídolos dos pagãos ao invadir a terra de Canaã. Claro que a gente não vai sair quebrando nada aqui, porque o contexto nosso é diferente. Porque lá no antigo mundo, quando um povo dominava o outro, dizia que, ó, tá vendo, a minha divindade ganhou da sua. É por isso que as pessoas entendem, porque falam assim, nossa, mas que Deus é esse que matava tanta gente, matava crianças, exatamente por causa disso, porque a guerra não era de homens, era de deuses. Tanto é que quando diz assim, por que dirão as nações, onde está o seu Deus? O Salmo 115. É uma pergunta do Israel. O Israel não levava nem um Deus aparente, as outras nações levavam os deuses deles nas costas para poder ir para a guerra. Israel não levava nem um Deus aparente. Então é uma pergunta assim, onde está o seu Deus? Que existia, né? Esse povo? Eles não têm Deus e ganham pelas guerras. Era uma representação à arca, Samuel. Aí essa ideia aqui. Mas eles não levavam, só levou uma vez e não, mas a arca, ela tinha essa simbologia, ao tanto que os filisteus sentiram medo, assim, ó, os deuses dos israelitas estão no acampamento. Mas qual que é a ideia, né? Essa ideia que eu posso. A ideia, quando Israel é vencido, logo o Deus de Israel é vencido. Exatamente. O que aconteceu quando coloca Deus, simbolicamente ali a arca que simboliza Deus, diante de Dagon? O que aconteceu com Dagon? Israel foi vencido, o Deus de Israel foi não. Exatamente, essa é a ideia. O que o Deus está falando? Ó, você pode vencer o povo, mas Deus não foi vencido. Porque Dagon cai e está prostrado, né? Deram um jeitinho lá, né? E tiveram que mandar a arca embora. E o medo desse cara? E o medo? Os caras gritavam a noite dia por causa de hemorroida, ficaram doentes, teve problemas seríssimos. Então vamos devolver esse negócio rapidinho. Então, esse conceito de divindade do mundo antigo, a divindade do povo vencido. O ladrão doidinho para devolver o objeto que ele roubou. Então, no mundo antigo fazia muito sentido ir lá e destruir tudo. Hoje, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não viu nenhuma igreja derrubar nada. Onde nós ganhamos? Pela proclamação do Evangelho. É a proclamação do Evangelho. Você vê que Paulo, quando chega em Éfeso, ele, ao pregar o Evangelho, os próprios vendedores lá da Diana Miniatura falaram assim, ó, esse homem está acabando com o nosso negócio aqui. E aí houve um tumulto, porque a exposição do Evangelho, da palavra de Deus, foi enfraquecendo toda a atividade da cidade. Eu sei que existe uma coisa que me entristece, sabe? Às vezes eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, o que a gente tem que fazer para mudar isso? Ó? Muita gente da igreja se desvia do Evangelho, abandona o Evangelho, porque não consegue entender o tamanho do amor que foi investido na vida dele, para ele não ser salvo. Não consegue entender. Abandona Deus como Saul abandonou por causa do prato de sopa de lentilha. Esaú. Para quem me serve primogenitura, eu só estou morrendo de fome. Entendeu? A pessoa trocou a primogenitura por um prato de sopa de lentilha. Hoje os crentes, mesma coisa, sai da igreja com uma naturalidade, abandona Deus, tá? Porque não entende, não consegue entender o investimento que foi feito na vida dele. E essa questão da relação, né? Nós com Deus. Então, honrando o nome de Deus. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação, aquilo que você é e faz.
Quando Jesus fala que ele veio fazer reconhecido o nome de Deus, né? Quando você diz que alguém tem um nome sujo, não está criticando o que se encontra escrito na certidão, né? De nascimento dessa pessoa. Está advertindo que se trata de alguém que não é de confiança. Se Deus é maior ser do universo, esse seu nome é maior de todos e deve ser honrado. Primeiro, o primeiro pedido na oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. As pessoas blasfemam o nome de Deus ao usar de linguagem vulgar. No entanto, usar o nome de Deus para fazer uma promessa ou julgamento e não cumprir esse compromisso constitui uma despreciação de ser do nome, né? Descer o nome e blasfemar contra o Senhor. Levítico 19, 12. Tem mais. O que é interessante aqui, né? Essa questão, a gente falou sobre os três primeiros mandamentos, né? Que é: não terá, eu sou o Senhor, não terá o Deus além de mim, e a questão da idolatria, não fazer imagem, representação de Deus, e o nome do Senhor, honrar o nome dele. Por exemplo, o pastor deu o caso do Jeroboão lá, né? O Jeroboão, o que ele fez lá, pastor? Ele fez, e aí o que ele falou dos ídolos? Os ídolos eram o quê? Eram os deuses, né? Olha, eles foram sobre Deus. Esses ídolos é o Senhor. Eles usaram o nome sagrado de Deus para dizer, isso é usar o nome em vão. Os israelitas lá em Êxodo 32, quando eles também fazem dizer, quando você vai ver quando ele fala: Israel, esse aqui é o Senhor que tirou vocês do Egito. Porque na verdade a única imagem que Deus disse que teria na terra, imagem dele, é o homem. Ele diz: o homem é a imagem e semelhança. Aí só tem que acreditar uma coisa, porque, por exemplo, a gente tem por exemplo, a arca que simbolizava a presença de Deus, mas a imagem. Mas o próprio Deus, ele a confirma imagem isso. de Deus, o homem inteligente, o homem que sirve, o homem, entendeu? Mas ainda a gente sabe que isso não na proporção de Deus, né? Não, lógico. Mas a questão aqui é que desonrar o nome de Deus. Eles olham para o ídolo e diz: olha, esse aí é o nosso Deus. Ele usa, você vai ver que lá no Êxodo usa o nome sagrado mesmo. A palavra lá é um nome sagrado. É profanar o nome de Deus. Eles profanaram. Não, e o pior não é isso. O pior é que ele pegou, como ele não tinha os levitas, né? Ele não tinha os levitas, ele pegou os piores da tribo lá e fez sacerdote. E ó, aí é ferido o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento. Tudo é ferido. No caso do Jeroboão, no caso do Arão também, no caso do Abraão, do Arão, imagina, Deus está descrevendo, né, as vestes de Arão, como seria, e Arão está um ídolo que profana o nome de Deus. Então a gente tem que olhar essas coisas, porque quando a gente traz para hoje, que tem de cristão que profana o nome de Deus hoje, não está no gibi, né? Você vê que a besteira que Jeroboão fez, né? Foi Deus que mandou ele separar. Foi Deus que deu as 10 tribos para ele. Quer dizer, se ele tivesse continuado dizendo assim: Deus, e agora? O que eu faço? O povo quer adorar, o que eu faço? O seu Deus ia orientar ele para dizer, né? Então, como vai dar para travou ali, não está aí? Não, mas acabou. Eu acho que você Acabou. só esqueceu de colocar isso aqui só. Não, é que travou aqui. Travou ali? Acabou. Ah, tá. Então, eu só quero passar os tópicos aí, essas questões. Uma vida de maturidade, uma vida de dignidade, uma vida de santidade e uma vida de responsabilidade. Então, quando Deus chama Israel ali, Deus está chamando Israel para isso, ó: maturidade, dignidade, né? Santidade e responsabilidade. Para nós, a ideia, porque 1 de Pedro 15 e 16 é a mesma ideia. Deus está chamando da mesma forma. Nós estamos na nova aliança. E a nova aliança, ela não é menor do que a primeira aliança. Ela é mais complicada, né? E ela vai muito além, porque ela já começa. Na lei de Moisés só era punido o ato. Na graça
Testamento. Porque no Novo Testamento ele já vai no problema lá no cerne, interiormente. Que também é a mesma ideia da lei, pastor. É que não deu tempo aqui. Quando a gente trabalha, você vê, quando termina os 10 mandamentos? Não cobiçarás. O que é cobiçar? É do interior. Se você, por exemplo, não cobiça, por que Eva pecou? Ela quis ser igual a Deus. Isso não é uma cobiça? A cobiça é você querer, que é inveja, você querer algo que é do outro. Então, assim, é errado você querer ter uma casa, ter uma mulher. Não, é errado. Agora, qual é o problema lá? É que é cobiçar o do próximo. Se eu querer ter uma casa, é errado, mas se eu quiser, eu quero ter a do pastor. Aí é cobição. Aí tem que ir para lá. Então, você vê que o final da lei está falando assim, não cobiçarás. Está combatendo a coisa lá no ser, lá no interior. Então, quem cobiça não tem idolatria. Quem não cobiça não vai querer coisa do seu próximo, não vai querer tirar a vida do seu próximo. Então, você vai ver que a própria lei expressa aqui, Jesus, no Novo Testamento, ele vai dar sentido ali. Ele vai mostrar, ele vai interpretar corretamente a lei. Mas a lei no seu cerne, é que a lei em Israel, ela mostrou exatamente qual é a finalidade, né? Mostrar o pecado. Mostrou. A lei ela é a lei do espelho, né? É um espelho. O espelho faz você ver a ferida, mas não cura, né? Amém, meu irmão? Eu já passei 5 minutos aí. Que Deus possa abençoar, né? Abençoar. Na próxima a gente vai continuar falando ainda disso aí, da questão da gente falar mais Ô, Cássio, top. você viu no caderno o nome das pessoas? Ela tem um caderno e ela tem o nome das pessoas que frequentam a escola dominical. Então, fazer uma cartinha para cada irmão que pegar o nome, fazer uma cartinha, e os irmãos se incluírem e pegaram. A escola dominical já voltou, já estava voltando. E também já. Né, E também, pastor, Ele é bom lembrar isso aí. Está longe. É bom lembrar isso aí que a partir do próximo trimestre já volta a revista, né? Então dar a revista também ajuda também, né? Porque Precisa ver quem vai querer revista. é só pegar o nome das pessoas, né?